Galerinha, boa noite, desculpa. Já estava ajustando aqui uns pequenos detalhes que acontece quando vocês começarem a fazer esse negócio de live. Vocês vão ver como é facinho e como todo dia vai ter uma coisa nova para vocês ajustarem. Normal, assim como é a nossa rotina, não é mesmo? Mas bora lá começar. Ótima noite para vocês, ótima quarta. Para quem não me conhece, eu sou Luana Rocha e venho aqui toda quarta-feira às 19 horas para trazer conteúdo do mundo dos seguros para vocês, ajudando os colegas de profissão a chegarem aos seus 5,30, ou seja, mais de 10 mil de faturamento por mês. Hoje, atendendo a pedidos de um colega de profissão, ele pediu para falar sobre algum outro ramo que não o automóvel, porque como ele está iniciando e tal, e eu decidi falar sobre o seguro residencial, porque é um seguro também bem vendável, né? É bem fácil de se comercializar, todo mundo precisa, embora nem todo mundo tenha o conhecimento sobre ele e saiba da real necessidade, né, o quão abrangente ele é e a solução que ele traz. Então eu achei que era um tema bem interessante para trazer para vocês aqui hoje. Bora lá iniciar. E se alguém também tiver mais alguma sugestão, algum tema que vocês queiram que eu aborde aqui na live, escreve aí embaixo. Quem sabe a próxima live também não pode ser atendendo a pedidos. E qualquer dúvida, tira aqui, vai escrevendo aí que eu vou dando umas pausas para poder responder as dúvidas que forem surgindo. Beleza? Como vender seguro residencial? Primeiro de tudo, você tem? Você tem seguro residencial? Porque eu falo para todo mundo, gente, você para vender com qualidade, para você vender com mais segurança, para você transmitir, inclusive, para o seu segurado a necessidade, você tem que ser o primeiro consumidor do que você vende. Faz sentido para você vender algo que nem você compra? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, não, obviamente, que todos os tipos de seguro ou serviço que você vai comercializar você tenha que ter, porque alguns deles realmente não competem à sua realidade. Como, por exemplo, de repente você não precise de um carro fácil, né? Porque você tem lá o seu veículo, então qual a necessidade de você ter um carro por assinatura? Mas esses seguros mais óbvios, digamos assim, né, que todo mundo precise, principalmente você como corretor, é muito interessante você ter, até mesmo para você saber a experiência e como que é ter esse tipo de seguro e passar para o segurado de vocês. Então, por isso que essa foi a primeira pergunta que eu trouxe aqui. Se você é corretor que está querendo comercializar esse tipo de seguro, você tem o seguro da sua casa, do seu apartamento, do seu lar. Ah, mas eu moro, sei lá, com os meus pais. Tem o seguro da casa de onde você mora? Se não tem, faça primeiro o seu para você poder vender, comercializar, que você vai ver a diferença que é, inclusive, na qualidade da venda. Porque quando você tem, você começa a entender a real necessidade desse tipo de seguro. E aí você transmite isso para o segurado também. Então, a experiência vivida, ela é muito mais válida do que só a falada. Não basta ter, use, porque você precisa sentir a experiência que seu segurado sentirá. Não estou dizendo para você causar sinistro na sua casa, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para você usar a assistência 24 horas. Logo no início da minha carreira, eu ia muito em treinamentos, até mesmo para reciclagem, e eu fui nos treinamentos de seguro residência, auto, todos que tinha eu ia, porque no começo a gente tem, na verdade, até tempo, né?
E aí eu ia realmente para saber as novidades, para poder me inteirar, para poder vender até com mais qualidade. Então, assim, eu ia nos treinamentos e era muito engraçado que toda vez que falavam, a cobertura X, vocês já usaram? Eu levantava a mãozinha, já. A cobertura Y, eu levantava a mãozinha, já. Todas as coberturas possíveis e imaginárias, eu levantava a mãozinha e dizia que já tinha usado. Aí até o palestrante lá, né, da seguradora, ele falava, caramba, mas você já usou todas. Eu falei, claro, para eu saber se de fato funciona e como que vai ser caso meu segurado precise usar. E eles, não, você tá certíssima, tal. E isso fez muita diferença até nas minhas vendas. Por quê? Porque eu falava com mais certeza, com mais segurança de como era o trabalho de determinada seguradora, da agilidade, da presteza, da qualidade. Então, assim, eu gostava muito mesmo, e por isso que eu indico para vocês, primeiro, se vocês não têm, contrate, porque aí vocês vão começar a entender a necessidade desse tipo de seguro. Segundo, se vocês têm, use. Mas eu não preciso. Gente, pega lá a policy, vê o que tem direito. Você mora em casa? Faz a limpeza da caixa d'água, faz a limpeza de calha, pega lá para poder desentupir aquele ralo que tá lá devagarzinho e toda vez você tem que, né, meio que se virar lá. Mas faça. Por quê? Porque você vai saber como que funciona quando o seu segurado ele pede. Então, é muito válido e você vende realmente com mais qualidade quando você já passou pela experiência de. Aí você me fala, como abordar um segurado, Luana? Primeiro, o segurado que você estiver lá namorando, né? Na verdade é aspirante a segurado, ele ainda não virou um segurado. Mas a pessoa que você estiver lá namorando para poder vender uma policy, primeiro você precisa saber se já tem o seguro, se ela já sabe da importância desse tipo de seguro e como é que você pode cativar isso nela. Contando histórias, até mesmo pesquisando na internet. Joga lá no Google casos que alguém precisou de um seguro residencial ou eventos que acontecem nas residências. Alagamento. A gente está em época de chuva. Gente, essa época é uma época muito boa, inclusive, para ofertar seguro residencial. Porque na época de chuva acontece muito dano elétrico, acontece muito alagamento. E você trazer para o segurado essa necessidade e essa solução antecipada, porque o seguro é isso, né? Você tem que antever um problema futuro. Porque não existe seguro para sinistro certo. Nenhuma seguradora é burra e não vai vender. Olha, eu tive aqui um problema na minha casa, vamos contratar o seguro? Não existe isso. Então, já vai plantando essa sementinha da necessidade nos segurados, nessa pessoa que você está namorando para ter um seguro. Muitas vezes, o que eu usava? Um vizinho teve lá a casa invadida. Eu saía falando para os demais. Você viu o que aconteceu com fulano? Nossa, olha, entraram na casa dele, aconteceu isso, putz, coitado, ele não tinha lá o seguro. Se ele tivesse, a cobertura XYZ ia amparar. Aí todo mundo, nossa, mas você está se aproveitando. Não, gente, eu estou trazendo a luz para algo que acontece. Então, só não enxerga quem não quer e só não se precavém quem também não quer. Mas depois não chora. Pelo menos você trouxe a informação de que tem sim um problema e você tem a solução para esse problema. Contratar ou não contratar cabe, obviamente, ao segurado. Porém, você está deixando para ele claro que existe um problema iminente. E para o problema que existe, você traz uma solução. Você apresentou para ele, assim, quando a pessoa ela não tem ainda consciência do problema, ela está ali toda inocente, toda linda, maravilhosa, ela realmente não enxerga, para ela tanto fez quanto tanto faz.
Quando você já traz para ela o problema, ela já passa a não ser ignorante sobre aquela possível causa, já começa a colocar aquela pulguinha atrás da orelha de se acontecer, eu tô lascado. Mesmo que naquele exato momento ela não decida pôr. E aí, quando você começa a trazer experiências de outras pessoas que tiveram problema e que não tinham o seguro, aí que você desperta mais ainda a necessidade nessa pessoa. E se o problema estiver perto dela, duvida eu dó que essa pessoa não contrata o seguro também. Porque muitas vezes a gente realmente vai aumentar a nossa margem de venda quando tem esses tipos de situações. Então aquela frase de vender lenço para quem está chorando, ela é super verdadeira. Tanto que no começo da pandemia, todo mundo falou, nossa, mas quem é que vai querer seguro? Mas quem é que vai querer contratar alguma coisa? Primeiro a galera tá preocupada em comer e tal. Não, um monte de gente, óbvio, assim como você também, assim como eu, tava preocupada também com a sua saúde. Você acha que se pegasse o bendito Covid, eu ia querer ser atendida por um SUS? Não, eu já tenho plano de saúde, mas se eu não tivesse, eu ia atrás de um plano de saúde. Eu tive até amigos que falaram, agora como é que você vai vender um plano de saúde? Não tá podendo nem marcar consulta? Eu falei, gente, mas não é só a consulta. Aí você vai trazendo para a pessoa qual é a solução para o problema, para a objeção, na verdade, que ela está apontando sobre aquilo. Com a vinda da pandemia, aumentou muito os planos de saúde, os seguros de vida. Quando é época de chuvas, né, como a gente está num período de chuva, né? Como diz a musiquinha, são as águas de março fechando o verão. É nesse momento que as pessoas mais criam a consciência, e você também precisa enaltecer isso, do seguro residência. Um dano elétrico, ele pode causar um problema. Imagina só, caiu lá um dano elétrico na casa da pessoa, a pessoa ficou sem a TV dela para poder assistir a eliminação da Carol Conká no BBB. Gente, olha, brincadeiras à parte, vão até pular Big Brother, mas como é algo muito comentado, a gente é obrigada a trazer aqui para vocês também. Mas seguindo aqui o barco, você vai detalhar pro segurado os tipos de coberturas que podem trazer tranquilidade até mesmo para o dia a dia dele e não apenas no sinistro. Porque algumas pessoas, elas acham que o seguro residencial ele é caro, porque elas comparam muito com o seguro automóvel, elas acham que só vai ser num caso de sinistro, se alguém, sei lá, invadir a casa, ou a pessoa fala, mas eu moro em apartamento, né, tem segurança, e então, e se para ela o seguro é só roubo, qual haveria necessidade, entendeu? E não, você tem que mostrar para ela que o seguro residencial, sim, o princípio, né, mais a fundo dele, o real objetivo é que você garanta o lar, o teto dessa família, para que, se algo muito drástico aconteça, eles tenham amparo, eles tenham onde continuar com a sua morada, eles tenham para onde correr. Só que para isso, existe também a assistência 24 horas, que ela auxilia muito no nosso dia a dia. Ela é uma mão na roda, literalmente. Quantas vezes eu moro num condomínio de apartamentos e, hoje em dia, né, grupo de WhatsApp, meu filho, tem até para os comerciantes do bairro. Imagina no condomínio onde você mora. Aqui tem, né, o grupinho lá do WhatsApp. E aí vira e mexe, eu vejo no grupo, minha máquina isso, eu tenho que fazer a reversão do meu fogão, a minha geladeira aquilo. Aí a gente aproveita a oportunidade, né? Eu vou lá, você tem o seguro da sua residência? Porque se você tiver, consulta lá a cobertura que você contratou, que pode ser que o seu seguro resolva. Já vou plantando a sementinha, entendeu? Porque num grupo de condomínio, olha quanta
quantas pessoas não estão lendo aquela sua mensagem? Então você tem que aproveitar, sabe aquele negócio? Mandou a bola para você, chuta pro gol. Às vezes aquela pessoa pode não fazer, mas todo o restante que está ali nos bastidores, um ou outro vai vir te perguntando. E é certeiro, gente. Sempre perguntam. Um ou outro sempre fecha toda vez que eu jogo essa argumentação. Porque assim, aqui a gente tem a regrinha aqui no grupo do WhatsApp, você não pode ficar vendendo, né? É só realmente assuntos pertinentes ao condomínio. Só que a partir do momento que a pessoa joga uma dúvida e você não está vendendo, você só está dizendo para ela que se ela tiver um seguro, o seguro ele pode amparar naquela situação que ela está apontando. E você tem lá o seu nomezinho do WhatsApp, que é a sua corretora. A pessoa já linka uma coisa com a outra. E óbvio, quanto mais você vai falando, mais ainda as pessoas vão te conhecendo como corretora. E aí ela fala, ou eu tenho, ou eu não tenho. Algumas têm, mas não têm o conhecimento do que cobre. Então, ela vai vendo a consultoria, inclusive, que você vai dar para ela gratuita, né? Porque não seria a sua segurada. Se é a sua segurada, você pode mandar até mesmo no grupo, mas depois você chama ela no particular e conversa mais a fundo para tentar ajudá-la de uma maneira mais precisa. Então, sempre vai aproveitando esse tipo de oportunidade e mostrando os tipos de cobertura. Inclusive, na live passada, eu mostrei a maioria das coberturas mais comercializadas, detalhei sobre cada uma delas para que traga mais informação para vocês. Então, por isso que hoje eu não vou me aprofundar muito sobre cada cobertura. Eu vou me aprofundar mais como abordar o segurado para poder vender as oportunidades que você pode pegar no meio do caminho. Aí, uma outra coisa bacana também que a gente costuma fazer, nesse exemplo que eu falei, quando a pessoa fala, preciso fazer a reversão do meu fogão, ou a minha geladeira deu problema, pega, no Google mesmo você tem como saber, ou liga para alguém que faz esse tipo de manutenção e pega um orçamento com esse especialista. Pega lá com ele quanto ele cobra para poder ir na sua casa para arrumar essa geladeira. Aí ele vai te passar lá o orçamento dele, né? A mão de obra dele para poder arrumar. E você vai apontar para essa pessoa que perguntou ou nesse grupo ou para o segurado que você está querendo vender essa policy, visita de um prestador de serviços para poder consertar sua geladeira. X. Serviço para a pessoa poder desentupir os ralos da sua casa. Y. E faz esse tipo de orçamento. Porque algumas pessoas falam, mas eu nunca preciso. E quando eu preciso, eu contrato aí um faz tudo. Só que esse faz tudo cobra. E esse faz tudo, ele cobra inclusive até a visita que ele faz. Se a pessoa colocar na ponta do lápis, não compensa, porque o seguro ele vai cobrir, além disso, caso a casa dê um sinistro. Então, todas as vantagens, todas as coberturas que tem o seguro residencial, e detalhe, às vezes você faz um seguro residencial completo, apartamento que inclusive é mais baratinho tudo, por uns 400, 500 reais. Aí você divide isso num ano. Gente, compense muito fazer o seguro residencial. Porque se a pessoa for ficar usando só de mão de obra de um item ou outro, ela vai pagar muito mais caro. E não vai ter metade dos benefícios que o seguro residencial traz. Então, é esse tipo de levantamento que você tem que fazer. Sim, você tem que fazer esse estudo de caso. Não tem jeito, tá? Porque o segurado ele não vai ter esse trabalho. É você que tem que mostrar para ele, é você que tem que vender o seu peixe para ele e provando que ele realmente é mais vantajoso para o segurado.
Tá? Então faça esses comparativos, apresente quando necessário, aproveite as oportunidades que alguém joga lá uma situação que você possa mostrar que você é um corretor de seguros e que você vende a solução para aquilo. Comente sobre um sinistro que você tratou. Se você é iniciante na profissão, muito provavelmente você não vai ter um sinistro que você já tenha cuidado para poder mostrar como exemplo, mas você já ouviu de alguém. Você já deve ter ouvido das minhas lives passadas, eu contando alguns relatos que aconteceram, já deve ter ouvido de algum outro colega de profissão, já deve ter ouvido nos treinamentos, cursos que você fez nas seguradoras. Use! Não precisa ser experiência sua própria. Pode ser do colega, até que você tenha suas próprias. Mas toda vez que você use histórias, e eu estou dizendo história com H, tá? Não estou dizendo história com E, que é aquela coisa contada, falsa, mundo das fantasias. Não, história, fato real, aconteceu. Não necessariamente precisa ter sido com você. Pode ter sido com outros colegas de profissão. Mas traga para os segurados essa realidade. Porque quando você conta uma história de algo que realmente aconteceu ou que pode acontecer, eles começam a se imaginar naquela situação. E é se imaginando na situação que eles vão começar a enxergar a necessidade e até mesmo a querer contratar um seguro. Porque dificilmente o segurado vai ligar para você e falando: olha, acordei hoje querendo fazer um seguro, faz para mim? Pode acontecer, até pode, mas se você esperar isso acontecer, eu vou te dizer que você vai passar fome. É você que vai precisar plantar no segurado essa necessidade. E assim, é algo realmente do plantio, tá? É uma semeadura que você põe a sementinha, aí você vai regando, todo dia você rega um pouquinho, até que ela começa a dar frutos. E chega um dado momento que esses frutos, por si só, eles vão trazendo outros frutos. Sabe aquelas árvores lindas, maravilhosas, que já dão frutos, aí o frutinho cai lá na terra, vira sementinha e começa a dar outros? Com seguro funciona assim. Então, é algo a longo prazo? É algo a longo prazo. Porém, se você faz um plantio bem sólido, uma terra bem adubada, um fruto bem bom mesmo, ele vai gerando outros frutos. Então, se você fez uma venda consultiva, se o segurado te vê como solução, se você está sempre ali à disposição dele, se ele realmente tem confiança no seu trabalho, automaticamente ele começa a te indicar para outras pessoas, você começa a atender outros através de indicação deles. Que no começo você tem esse trabalhinho um pouquinho maior de ter que buscar. Sim, você vai ter. Você vai ter que pedir indicações ou recomendações, para quem prefere essa palavra. Vai pedindo, fechou o seguro? Tem alguém que você acha que também precisaria disso? Você pode me passar o contato para eu... E vai pedindo. Chega um dado momento, e não é brincadeira, tá? Que você não precisa mais ir atrás. Que os seus próprios segurados, eles já vão te indicando tanto que ou você sozinho não vai dar conta, aí já vai ser o momento de você começar a robotizar o que dá para robotizar, ou até mesmo pegar um outro braço para aumentando cada vez mais as vendas na sua corretora. Mas, a princípio, é trabalho de formiguinha. Então, assim... chamando atenção para o segurado, que ele sinta realmente estar em perigo, caso ele não tenha o seguro do lar dele, da família dele, aí você percebeu que ele está dando a atenção devida. Você mostrou lá para ele a necessidade, ele já está sentindo que ele está correndo um perigo de não ter o seguro para a casa dele, porque ele está comprometendo não só ele, mas a família dele também. Imagina numa situação que ele veja onde ele vai pôr os filhos dele, onde vai pôr o cônjuge, para onde eles vão. Então, assim,
Quando eles começam a entender essa necessidade, esse perigo que eles estão, você notando a atenção que você está tendo, né, que você conseguiu reter a atenção dele, aí você se propõe a apresentar um orçamento sem compromisso, né? Sem compromisso, porque óbvio que a gente está interessado na venda, a gente ganha pela venda. E mostrando para ele como é válido contratar essa segurança para ele, para a família dele, e o quão abrangente ela é. Né? Você vai pegar cada cobertura, vai destrinchar cada cobertura, porque eles vão fazer o seguinte, eles vão fazer aquele comparativo. A maioria hoje, a gente sabe que tem o seguro automóvel, né? Aí a pessoa tem o seguro automóvel e o seguro do carro, não, o carro vale 30 mil. O seguro do carro vale lá, sei lá, 2 mil. A pessoa, ela fica imaginando, se o seguro do meu carro, que vale 30 mil, é 2 mil, o seguro da minha casa, que vale muito mais que isso, nossa senhora, quanto eu vou pagar? Não, nem tenho dinheiro para isso. Porque eles fazem esse tipo de comparação. Não é o mundo deles. Então, é até natural eles fazerem meio que essa analogia. E aí cabe a você mostrar que o tanto de benefício que um seguro residência tem, o tanto de valor agregado das coberturas realmente que você pode incluir no seguro e o valor que ele custa, porque tudo que ele cobre para o valor que ele custa, gente, quem não tem seguro residencial, olha, tá realmente pedindo para passar aperto. E eu falo assim, na lata. Já contei outras vezes de algumas situações que aconteceram e a pessoa, não, mas isso, nunca precisei, isso não acontece comigo. Ninguém sabe o que acontece, porque se a gente soubesse, é certeza absoluta que a gente contrataria na véspera do evento acontecer, mas nem mãe de Ná consegue adivinhar, quem dirá você. Até hoje nunca aconteceu. Lembra que eu falei? O inconsciente do problema? O inconsciente do problema, para ele tanto fez como tanto faz. Ele realmente não sabe, não imagina que possa acontecer. O consciente do problema, além de tudo, ele já começa a não dormir nem direito, porque ele já foi alertado daquilo e ainda assim ele não está se segurando, se certificando de garantir a tranquilidade futura dele e da família dele. Então vocês vão ter que sempre ficar abordando isso para que eles tenham a consciência do que é que eles estão deixando passar. Aí vem as objeções mais comuns. A pessoa que você vai ofertar lá para ela vira para você e fala assim, eu moro de aluguel, o dono que se preocupe. Gente, a pessoa pode morar de aluguel, mas 99,9% dos contratos de locação exigem a contratação da cobertura básica. A cobertura básica é incêndio, raio e explosão. Se você olhar todo o contrato de locação, está exigindo essa cobertura. Alguns, inclusive, tem o seguro, faz até o seguro fiança ou mora em casa alugada e não contrata esse seguro. Ela não se atentou ao contrato de locação dela, que inclusive é uma cláusula que diz que pode ser rompido o contrato de locação a qualquer momento, ou a dona do imóvel pode até pedir indenização sobre. Por quê? Porque está dizendo que ali que é a obrigação do inquilino contratar. Aí o inquilino não contrata, imagina se tem um problema com essa casa. Então, toda vez que alguém me fala que tem esse tipo de situação, eu já jogo logo essa. Olha o seu contrato de locação. Lá está dizendo que você é obrigado a contratar a básica. E outra, pulando essa parte, de quem é o conteúdo que está dentro deste local? É do dono do imóvel ou é do segurado? Mas eu aluguei com os móveis. Tinha tudo lá. Beleza. Etapa 2 também, tipo, a pessoa foi lá e, entre aspas, acha que, ok, não preciso. De quem é que vai ficar prejudicado
se um problema acontecer? Quem é que mora, de fato, no lugar? Entupiu o ralo, deu lá um curto-circuito, caiu um raio, a geladeira queimou, a máquina de lavar estourou um cano. O problema que possa acontecer e que, obviamente, realmente pode acontecer, ninguém tá suscetível a não acontecer. Quem é que mora? Quem é que vai passar aperto? É o dono do imóvel? Não é o dono do imóvel. E aí você acha que isso é argumento o suficiente para que você não contrate o seguro da casa? Então, todas as objeções que eles possam te trazer, você tem que mostrar para eles que existe ainda uma necessidade, um problema que eles não estão enxergando. Então, sempre vai haver um problema que o segurado não está enxergando. E você vai precisar mostrar esse problema para ele. Se ele não está enxergando, né? Alguém precisa mostrar. E quem vai mostrar? Você, corretor. No contrato de locação já tem incluso o seguro. Que alguns realmente, a imobiliária, ela já embute no contrato de locação o seguro, né? É meio que igual abaixo, mas ao mesmo tempo também para se certificar que o dono do imóvel vai estar seguro. Por quê? Porque a imobiliária, ela está preocupada com o imóvel em si. Quem é o cliente dela? O cliente dela é o dono do imóvel. Então, ela quer se certificar que ele vai estar amparado sobre isso. E aí, depois, as outras é a mesma coisa. O conteúdo que está dentro é do inquilino. Então, entraram, roubaram as coisas. Para o dono do imóvel, roubaram. Não são minhas as coisas. Quem perdeu? O inquilino. Então, aonde é que não tem necessidade de fazer seguro só porque é uma casa alugada? Aonde é que não tem necessidade de fazer seguro, sendo que se entupir lá o ralo, quem é que vai ficar sem conseguir usar direito as coisas em casa vai ser o inquilino. Então, a justificativa, ela não se torna válida, entendeu? Mas você precisa mostrar para eles. Alex Navarro, quem contrata mais, homem ou mulher? Alex, é indiferente, tá? No seguro residencial, porque assim, o que acontece? Você tá falando lá com a mulher, aí ela fala, eu vou falar com meu marido. Você tá falando com o marido? Eu vou falar com a minha mulher. Sempre tem essa. Porque assim, hoje em dia, talvez antigamente, seria muito mais o homem que tivesse o poder de decisão, né? Principalmente quando a gente fala de custo e tal. Mas não, hoje em dia isso mudou assim bastante. Por quê? Se você se atentar nas questões que eu falei de casa, você acha que quem sente mais a necessidade no dia a dia? Mulher, não é? Porque quem sente mais a dor de uma geladeira queimada, de um cano entupido, é a mulher. Agora, quando você fala de proteção da família, de ter o teto para morar, de que os seus filhos vai ficar desamparado, sei lá, alagou a casa, deu um incêndio no apartamento. Aí essa questão familiar, tanto o homem quanto a mulher tem uma preocupação, mas o homem ainda acaba sendo um pouquinho mais, porque ainda assim o homem é aquele que financia e tal. Então isso é muito dividido. Não dá para te precisar, é homem ou mulher. Não. Você vai falar ou com um ou com o outro. Se na conversa você perceber que a pessoa está induzindo que quem tem o poder de decisão é o marido, por exemplo, você está falando com a mulher. Ela, eu vou falar com meu marido para a gente ver o que decide, né? Porque a tomada de decisão final é dele, e você sentiu que quem na verdade paga é o marido, pede para falar com ele. Sempre procure falar com quem tem o poder de decisão. Por mais que haja um intermediário, porque às vezes o que acontece a pessoa, vamos colocar na situação de que a mulher é a dona de casa
e que o marido sai para trabalhar e traz o sustento para casa. Então, ele não tem tempo porque ele está lá ocupado com o trabalho dele, a mulher tem mais tempo, então pesquisa aí, faz aí. Ela vai fazer todo o levantamento, né? Ela vai colher as informações para passar para o marido decidir. Porém, já passou por um filtro de alguém que não entende do assunto. Então, pode ser que haja um telefone sem fio. Sabe o telefone sem fio? Que você fala uma coisa, a pessoa pega o entendimento dela e passa esse entendimento para o marido, e se ele é que tem o poder de decisão, você pode até perder uma venda por isso, porque a pessoa de repente entendeu errado, ou faltou passar uma informação muito importante. Então, toda vez que você estiver negociando, se você sentiu que quem você está falando não é a pessoa que decide, seja homem ou seja mulher, peça para falar com quem decide. Porque vai acontecer também de você contratar seguros com pessoas que decidam, mas não é nem o segurado. Eu faço muito. Para o meu pai e para minha mãe. Ok, mas quem tem o poder de decisão é o filho. Porque às vezes, né, pai e mãe já não tá mais tão antenado assim nas coisas do dia a dia. Os filhos que já são adultos tal, e já têm mais o poder de decisão, e eles é que resolvem para os pais. Então, assim, você tem que procurar sempre saber quem é que tem o poder de decisão. Quem tiver o poder de decisão é essa pessoa que você tem que falar, independente do sexo, tá? Quem não oferta não vende. É isso aí. Temos que ofertar. A gente só vai saber se a pessoa está precisando se a gente ofertar. Como apresentar uma cotação? Você vai perguntar para o segurado, caso tenha um incêndio no local, quanto custaria para refazer, né, para levantar a casa, o apartamento que a pessoa tenha, e para repor todo o conteúdo. Por quê? Eu até dou essa situação do incêndio. Porque no incêndio, a pessoa perde tudo, literalmente. Ela perde todo o conteúdo, ela perde a estrutura, né, a casa em si, o tijolo, o telhado, ela perde tudo. Tem que fazer do zero. Então, você fazendo essa pergunta, pegou um incêndio na sua casa, quanto é para você fazer novamente e repor tudo que tem dentro? Esse vai ser o valor que você vai usar como base para cobertura de incêndio, raio e explosão, que é a cobertura básica, tá? O limite máximo de contratação. Lembrando que aqui não entra o valor de venda do imóvel. Você tem que saber o valor realmente de construção. Porque se você pegar uma casa idêntica, tá? Pega duas casas idênticas, coloca uma, para quem é de São Paulo, por exemplo, no Jardins, e coloca outra no Capão Redondo. É a mesma casa, só que elas estão em bairros completamente distintos. Uma vale 1 milhão por conta da localização e a outra vale 200 mil por conta da localização. Não importa a localização. Aqui o que a gente está levando em consideração é o valor do tijolo, do cimento, que aí, independente do bairro, o valor de tijolo, de cimento, é o mesmo. Então, é esse valor como base que vocês têm que colocar, tá? Porque a pessoa, minha casa hoje para vender vale 1 milhão. Não estou perguntando o valor de venda, estou perguntando para construir uma casa caso de incêndio. Quanto é para construí-la novamente, tá bom? Se mora em apartamento, o risco de cobertura de roubo, furto diminui. Então, né, você não precisa gravar tanto nessa cobertura. Se há muitos vidros, você tem que majorar um pouco essa cobertura. Porque assim, gente... você tem que saber mais ou menos o valor que você vai colocar de cobertura de acordo com a realidade do segurado. Então, a pessoa mora numa casa. Se ela mora numa casa térrea, o portão manual, probabilidade de um roubo, furto, é maior do que aquela que mora
condomínio de apartamentos, por exemplo. Isso parece meio óbvio, mas para alguns não é óbvio. Então, a cobertura de roubo furto, inclusive, ela é até mais cara para residência do que para apartamento, justamente por conta do agravamento do risco, tá? Um acontece com mais frequência do que outro, até mesmo por conta da segurança. Um é mais fácil de ter o acesso, né? O bandido lá invadir uma casa é muito mais fácil do que um apartamento. Não que não aconteça, mas é mais fácil numa casa do que num apartamento. Então, por isso que você precisa saber, é uma casa, é um apartamento, aonde é localizado, tem segurança, tem câmeras, portão automático, não é? Para você ir fazendo o risco mais ou menos conforme a necessidade. Tem muito vidro nessa residência? Vamos supor, a pessoa mora num apartamento. Normalmente as pessoas fazem aquela sacada toda envidraçada. Tem mais risco de acontecer alguma coisa com os vidros, porque tem a sacada toda envidraçada. Então você vai aumentar um pouquinho a cobertura de vidros para esse tipo de situação. A pessoa tem filhos, tem cachorro, pitbull, rottweiler, você vai ter que dar uma atenção especial para a cobertura de RC familiar. Vai que esse cachorro morde alguém. Vai que o filho está lá jogando bola, chuta, quebra a vidraça do vizinho. Então, todas as coberturas, você tem que ter atenção de acordo com a necessidade do segurado que você está falando. Não faria sentido, vamos supor, você contratar uma cobertura muito alta de vidros para alguém que só tem o box do banheiro de vidro e a pia ali de mármore. Ponto. Não faz sentido você contratar uma cobertura muito alta. E, óbvio, os vidros das janelas. Então, é por isso que você tem que fazer esse levantamento da situação real do segurado que você vai apresentar a cotação, tá? E eu sempre falo para apresentar de 3 a 4, no máximo, opções, e explicando detalhadamente cada cobertura para o segurado decidir, porque assim, se você apresentar mais do que isso, você vai confundir o segurado. Ele vai ficar perdido do tanto de cobertura que tem, por que tem, por que você está apresentando tudo aquilo. E aí você vai ter que explicar muito para ele. Agora, quando você já dá aquela filtrada, porque se você é um corretor consultor, você já fez todo o levantamento justamente para apresentar a solução para a pessoa de acordo com o levantamento que você fez. Se for para você simplesmente jogar valores e joga lá, tipo, vários pacotinhos para que a pessoa decida, qual o sentido da entrevista, da conversa que você teve com ela antes? É por isso que você tem que fazer essa conversa, esse levantamento antes, tá? E cobre o retorno. Porque, assim, alguns segurados, eles vão receber a cotação e eles simplesmente não vão te dar retorno sobre ela. Ou, né, tem aqueles que falam que vai falar com o cônjuge e nunca te dá retorno. E você gera uma expectativa com isso. Você fica ali achando que vai fechar aquele negócio e acaba até te atrapalhando, digamos assim, porque você não sabe se você investe ainda nesse ou se você já parte para o outro. Então, assim, ó, se deu um prazo, apresentou a cotação, espera lá, sei lá, uns 2, 3 dias mais ou menos para o segurado analisar. Aí você faz a primeira cobrança. Oi, tudo bem? Conseguiu analisar a cotação que eu te passei? Teve alguma dúvida? Quer alterar alguma cobertura? Se você precisar alterar alguma questão, me avisa que a gente recalcula. A pessoa, tá, não, vou continuar analisando, mas te falo sim, tal. Beleza. Dá ali mais uns 2, 3 dias. Ou, se você quiser esperar mais, uma semana, que seja, mais que uma semana, acho que é demais. Mas se dê um prazo, tá?
para você também não ficar ali tanto na expectativa desse e te atrapalhar com os outros. E quando você for cobrar de novo, aí você já dá meio que um checkmate para que a pessoa saiba também que o seu tempo custa, né? E que você não está ali à disposição para uma cotação, para uma resposta. Ela precisa se decidir. Então, você fala, devido à falta de retorno, eu estou arquivando a sua cotação. Caso haja interesse futuro, por favor, me avise. Estou à disposição. O porquê? No começo, eu não fazia isso. Mas eu passei a fazer e eu notei, tá muito certo, que é uma maneira da pessoa, entre aspas, ser até educada, né? De te dar um retorno sobre aquela cotação. E se ela tá te levando no banho-maria, ela vai decidir. Olha, infelizmente nesse momento eu tô apertado, um pouco mais para frente eu te procuro. Aí você fala, você quer que eu volte a recalcular para você daqui 1 mês, daqui 2 meses e já deixo pré-agendado? Ou você prefere que realmente quando você tiver vontade você me liga? E aí você já dá até essa filtrada, se a pessoa realmente está interessada e só naquele exato momento ela não quer, ou se, deixa pra lá, papai do céu cuida, entende? E se ela realmente ficou ali perdida por conta do trabalho, do tempo, ela só não parou para olhar com carinho, ela vai parar, vai olhar e vai decidir nesse momento. Então, assim, a partir do momento, se você precisar chegar nesse ponto, né, você pode ter a resposta antes. Se não tiver a resposta antes e você jogou nessa situação, ou sim ou não você vai ter. Certeza, ou sim ou não você tem. Porque 0,01 que ainda te deixa no vácuo, que não te deu retorno, é porque essa pessoa de fato não está interessada e não tem nem o respeito e educação pelo seu trabalho. Aí essa realmente você já arquiva, já coloca até lá, nem respondeu ou nem retorno deu, para você colocar uma estrelinha negra no nome dela, que quando ela te pedir de novo, porque ela vai te pedir, você não desprender tanto assim do seu tempo, porque você tem que se valorizar também. E aí a pessoa ela tem que saber que o tempo do outro tem valor, e ela vai te dar muito mais atenção numa próxima. Galera, é isso. Dê a sua curtidinha aí no canal, manda para mim nas notificações caso vocês queiram algum outro assunto. A nossa lista do Telegram, vira e mexe eu dou uma sacada ou outra, entra lá quem não está. O Telegram é um canal excelente, inclusive, para você poder trabalhar com ele também, tá? Estamos no Insta, no Face, coloca uns videozinhos, obviamente aqui no YouTube, né? Então, quem não segue, siga o canal. E beijos! Até a próxima! Tchau!